Boa noite. Prazer, seja muito bem-vindo à nossa tribuna. E um assunto, assim, que a gente tem um público feminino muito grande que nos acompanha aqui no nosso Tribuna Independente, falar sobre depressão pós-parto. É um assunto que ainda é muito tabu nas famílias, enfim, entre as mulheres. Por que isso, doutora? Boa noite. Boa noite. Eu acho que ainda é um assunto tabu porque as pessoas têm medo, né, de falar sobre isso, né? O aspecto que a depressão traz para as pessoas e tudo mais, eu acho que isso ainda causa medo, causa meio temor do diagnóstico. Na verdade, às vezes a gente acaba confundindo, talvez, a depressão pós-parto com a depressão, vamos dizer assim, convencional. Ou até mesmo com uma frescura. As pessoas falam, ai, tá com frescura, agora tá com filho, tá com filha, tá com frescura. Explica pra gente exatamente o que é a depressão pós-parto e por que ela acontece na vida da mulher. Tá. A depressão pós-parto, ela é uma depressão, assim como as outras depressões que a gente tem fora da fase da gravidez. A diferença é que ela pode ocorrer, né, por alterações hormonais que ocorrem depois do parto, ou também por conta da vida, da nova rotina que se apresenta para a mulher. Né? Então, isso que faz a diferença. Mas os sintomas são os mesmos. Só para eu entender, ela pode ser física, então, Sim. ou ela pode ser psicológica, ou as duas em conjunto, é isso? Exatamente. Ela tem um componente físico de alteração de hormônio, depois que a gente dá à luz, né? Tem o parto, tem o neném. A carga hormonal despenca, vai lá para baixo e só isso já pode causar uma alteração psicológica muito forte. Juntamente com os outros fatores de rotina, falta de sono, né? Uma nova vida que a mulher tá começando naquele momento, isso pode se agravar. Tá. Agora, todas as mulheres passam por isso ou existe determinado tipo de mulher que está propensa a ter esse tipo de problema? Existem fatores de risco para mulheres que já têm histórico anterior de depressão, né? E o que a gente vê muito depende da classe social também, né? Mulheres que têm uma condição um pouquinho mais difícil de vida tendem a ter um pouco mais de depressão pós-parto. Talvez. Por quê? Então, talvez pela rotina mesmo, que acaba sobrando tudo para elas, a casa, o filho, né? Tudo fica à mercê delas depois do parto. E ela não tem tempo mais para ela, para pensar nela, né? E para viver aquele momento que teoricamente é um momento feliz. Esse seria o gatilho que a gente pode dizer que dispara? Pode ser um dos gatilhos, exatamente. Quais seriam os outros? O hormônio, que é um que eu já falei, né? E uma depressão anterior, também pode ser que já vem vindo durante a gestação e que ninguém percebe, isso pode piorar. E a nova rotina que ela é apresentada. Isso é a coisa mais chocante, é o que mais a gente vê acontecer. Agora, ela ocorre somente após o nascimento do bebê ou ela pode ter indícios antes do parto? Por exemplo, quando a mulher está grávida, ela já começa a demonstrar que vai ter esta crise, essa pode depressão. dar sinais, sim, durante a gestação. Sim, por isso que a gente tem que ficar muito de olho. Tá. E quais seriam esses sinais para que as pessoas possam identificar? Tristeza, a anedonia, que a gente chama, vontade de não fazer nada, a mulher só quer ficar deitada, ela não tem mais ânimo, né, para a vida, chora fácil, às vezes uma irritabilidade alternando com esse choro fácil. Isso tudo pode falar. Também o isolamento, com certeza. E quando a gente identifica isso, o que a gente pode fazer por essa pessoa? A gente tem que avaliar o nível, né? Existem vários níveis de depressão, pós-parto e antes do parto também. E, dependendo do nível, a gente usa um tipo de tratamento. Eu posso começar com tratamento só com psicoterapia, depois eu posso evoluir, às vezes, para um tratamento medicamentoso e até juntar os dois. E tem pacientes que até precisam ficar internadas. Olha, eu quero agradecer o enorme carinho da sua audiência. Tem muita gente participando. Você também pode participar e me ajudar a entrevistar a doutora Mariana Rosário aqui nessa noite. Pode, inclusive, tirar a sua dúvida se você, de repente, está numa situação como essa. A pessoa, a própria a mãe, ela identifica que ela tem esse problema, doutora? Tem pessoas que sim, mas a maioria não. Isso é o principal alerta aí que fica pra gente, né? Que a gente tem que sempre orientar muito bem a família e as pessoas que estão próximas, o médico também, para que eles consigam também avaliar alguns sinais
para ajudar a paciente a ter esse diagnóstico. Porque, às vezes, a mãe está tão sobrecarregada que ela não quer ter mais um problema para ela naquele momento. Entendi. Então, ela acaba se escondendo. Tá certo. Olha, daqui a pouquinho nós vamos continuar esse papo aqui. Estou mexendo aqui no meu microfone, que para variar está dando problema. Mas daqui a pouquinho a gente continua com esse papo aqui. Bom, a gente continua aqui conversando com a doutora Mariana Rosário a respeito de depressão pós-parto. Eu queria perguntar o seguinte, doutora, existe níveis diferentes, vamos dizer assim, de depressão pós-parto? Sim, basicamente são 3 citados. Tem o blues puerperal, que é uma tristezinha leve, mais fisiológica, somente ligada ao hormônio, que na grande maioria das vezes ela passa sozinha. Tá? É só mais na fase pós-parto mesmo. Depois a gente já vai para a depressão pós-parto, que é a depressão instaurada, e a gente tem o nível mais grave de todos, que a gente chama de psicose pós-parto, que aí é envolvimento com o bebê. A mãe rejeita o bebê. Essa é a fase mais grave e a que a gente mais precisa de cuidado. No caso dessa rejeição, ela pode chegar ao ponto da mãe não querer mais o bebê? Sim, e até tentar algum tipo de... Tem mães que tentam jogar o bebê do berço. Meu Deus do céu. É bem de uma fase de descontrole importante, por isso que é importante que a gente intervenha rapidamente nessa fase. Agora, vamos supor que a pessoa identifique ou os familiares identifiquem essa depressão e ela não seja tratada. O que pode levar a pessoa? Ela pode tentar, inclusive, o suicídio ou não? Também pode. Também pode. E o principal é ela tentar alguma coisa com o bebê. Né? É isso que a gente... Quer dizer, é algo realmente que vai além das forças da pessoa, né? Exato, ela sai totalmente como eles dizem hoje em dia, né? Sai da casinha. Sai da casinha, né? Que coisa. Sai totalmente do eu dela normal. Agora, existe alguma maneira de a gente prevenir a depressão pós-parto? A prevenção da depressão pós-parto é igual à prevenção da depressão normal, né? Exercício físico é fundamental durante toda a gestação, né? A não ser naquelas pacientes que não tenham indicação, que tem alguma contraindicação estrita. Né? A alimentação também é interessante, tem algumas vitaminas que a gente utiliza durante o pré-natal, que elas têm estudos já comprovando que elas evitam a depressão pós-parto. Né? E qualidade de vida, óbvio que é a melhor coisa que a gente tenta hoje em dia, mas que é difícil. Por causa, inclusive, do estresse, né? O estresse pode causar essa depressão? Certeza. Com certeza. Com certeza. É isso que eu falei de fatores externos, né? Então, ela está vivendo numa casa que ela tem dificuldade de dinheiro ou não queria ter aquela gravidez por algum motivo, engravidou meio que sem querer, né? Tudo isso influencia, com certeza. Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos, com certeza. 11 95033 6870, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Coloque o seu nome e a localidade de onde você está falando. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutora Mariana. Eu sou a Ana Cláudia, falo de Foz do Iguaçu. Quando uma mãe tem depressão pós-parto, doutora, ela pode afetar de alguma forma o desenvolvimento emocional e psicológico do bebê? Então, é Ana, né? Isso. Tudo bem, Ana? Boa noite. Com certeza, né? Tudo que influencia no nível psicológico, né, de tratamento, ela pode causar... O bebê, ele tem percepções de sentimentos desde a barriga, mesmo sem escutar, né, sem nada, ele já tem essas percepções. Depois que ele nasce, ainda é mais ainda. Você pode ter um problema que vai se desenvolver aí até a fase adulta do bebê e que ele pode descobrir só mais tarde, mas que pode ter sido causado por essa fase, sem dúvida. Até na amamentação, Sim, nesses em momentos. todas as fases. Mais de intimidade entre a mãe e o filho. Sim, principalmente se ela está rejeitando, né? Pois é. Isso pode se... Passa, né? Exato, com certeza. Ó, a Andréia de Brasília, um beijo carinhoso a vocês de Brasília. Conheço a Rede Vida em Brasília, é bom demais, obrigado pelo carinho, viu? Eu tenho uma dúvida, doutora, sobre a diferença entre tristeza materna e depressão pós-parto. É isso que eu estava explicando, Andréia. A tristeza é o que a gente chama de blues puerperal, que é uma fase que passa sozinha, né, e que a gente não precisa de intervenção com medicamento e tudo mais. A depressão pós-parto já é uma fase que, na maioria das vezes, precisa de intervenção. Boa noite, Fábio. Doutora, mulheres que abandonam o bebê após o parto podem estar com a depressão pós-parto e não sabem? Sem dúvida. Podem Deve sim. estar falando desses casos que a gente costuma De rejeição. ver. De rejeição, né? Exato. E aí depois ela fala assim, mas por que você deu o seu bebê? Não sei.
Isso é um caso clássico? Com certeza. Óbvio que existem outros motivos fatores, também, claro, né? sim. Que a gente nem imagina. Mas a maioria dessas mães que abandonam, porque para você chegar ao ponto do desapego de abandonar o seu filho, alguma coisa não está bem, né? Com certeza, né? Boa noite, Fábio e doutora Mariana. Eu faço tratamento, doutora, para depressão pós-parto há um mês e eu já me sinto muito bem. Agora, o único incômodo é uma enxaqueca. Há cerca de uma semana ela está comigo, vai e vem. É comum esse efeito colateral porque ocorre e leva quanto tempo para ela ceder? Quem nos pergunta é a Ludmila, aqui de São Paulo. Oi, Ludmila. A gente tem que ver por que está acontecendo essa dor de cabeça, né? Pode ser por conta da medicação, se ela estiver tomando medicação, né? E também pode ser um estado que ela está tentando passar pela... Quando a gente tenta passar pela doença, a gente pode ter algumas reações psicossomáticas, que a gente chama. E essa enxaqueca pode ser devido a isso, mas a melhor forma dela saber, é óbvio, é perguntar para o médico que está acompanhando, para ele analisar todos os fatores, para ver o que realmente está causando. Olha só como o medo influencia as pessoas. Boa noite, Fábio e doutora Mariana. A minha dúvida é a seguinte: eu não sou mãe ainda, mas pretendo ter filhos. Eu chego a sonhar com o bebê e sofro no meu sonho com depressão pós-parto. Por que ocorre isso? Isso é totalmente, é o pavor que ela tem, né? Não sei se ela já teve um episódio de depressão na vida, que isso às vezes amedronta mais as pessoas, que isso poderá voltar, né? É um fator de risco, mas acho que também o medo de falhar, né? Mãe tem muito medo de falhar, né? A gente brinca que a mãe... de fazer a coisa errada, Exato, né? exato. Acho Mães que de primeira viagem. elas têm muito medo da falha, de não ser mães ideais, né? É. Sempre que a gente engravida pela primeira vez, a gente quer ser a melhor mãe do mundo. Verdade. E isso nem sempre ocorre. Nós somos seres humanos suscetíveis de falha, né? Agora, doutora Mariana, isso pode ser uma cobrança muito forte da sociedade? Porque eu me lembro de que, claro, quando eu nasci e também quando muitos dos meus amigos nasceram, que a gente era criança ou até adolescente, a gente não via tanta cobrança quanto é atualmente. Sim. Assim, um padrão, né, desde da concepção, os eventos que se ocorrem dos chás, etc., até você chegar no pós-parto mesmo, que vem todas aquelas cobranças da sociedade para que se seja feito daquela maneira. Isso pode contribuir com essa Sim, depressão? com certeza. Tanto é que a gente vê taxas diferentes de índice de depressão pós-parto no Brasil, por exemplo, sim. em comparação a países europeus, que as mulheres engravidam pouco, que quando elas engravidam, elas têm certeza do que elas querem, né? E não existe essa cobrança do jeito que a gente tem aqui, Certo. né? Então, isso com certeza vai influenciar, por causa dessa cobrança própria da gente mesmo como mãe, né? Porque a cobrança externa vai se refletir na gente. Eu vejo isso porque tem pessoas que não têm plano de saúde, por exemplo, e se estressam porque querem necessariamente ter o bebê num hospital que não seja maternidade, né? Então essas coisas todas vão fazendo com que a pessoa fique, a mãe principalmente, com uma pressão psicológica velada muito grande, não é? Sem dúvida, com certeza. Isso, com certeza, esse estresse todo vai se traduzir em alguma coisa. Vamos a mais uma pergunta aqui de Sobral, é a Val que está nos perguntando. Ela diz assim: doutora, eu estou grávida há 6 meses. Gostaria de saber se todas as mulheres sentem essa tristeza pós-parto. E aí eu acrescento aqui se essa tristeza pode se transformar na depressão. Logo, imediatamente após o parto, por conta dessas alterações hormonais e da vida que fica muito agitada, pode sentir sim uma tristezinha, Val, mas ela tem que ser bem rapidinha e passar, né, super rápido, sem nenhum tipo de intervenção. Agora, se isso começar a se prolongar, sim, aí a gente tem que procurar ajuda, porque você pode estar mudando para outra face da doença. Bom, vou dar um recadinho, volto já, tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta muito interessante, a pessoa não quer se identificar, mas nós vamos fazer a pergunta, Legal. já a sua pergunta para a doutora. Espera só um minutinho. Doutora, Vamos. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que não quer se identificar, e ela diz assim: olha, doutora, eu gostaria de perguntar se é comum a depressão após alguns meses depois do parto. Eu estou com um bebê de 4 meses
Antes, no pós-parto, mesmo eu tive muita mudança de humor, assim, um humor bem alternado. E isso, com o tempo, vem piorando, misturando a um cansaço mental e, às vezes, eu estou bem, às vezes eu estou muito triste. Eu gostaria de saber se isso é a depressão pós-parto ou um sinal dela. A gente não pode afirmar, obviamente, porque eu não conheço a paciente, ela não está aqui perto, mas tudo indica que sim. Sim, né? A depressão pós-parto ela pode acontecer até 1 ano depois do parto. 1 ano depois do parto? A gente ainda E considera. ela vai piorando, doutora? Isso, provavelmente ela iniciou em um estágio um pouco mais lento e ela está evoluindo, né? Então eu oriento que ela procure ajuda o mais rápido possível. Agora, uma coisa que eu queria perguntar é a respeito da família, porque os familiares às vezes querem ajudar e não sabem como. A pergunta que eu faço é a seguinte: como que é o processo de relação familiar? Como que o familiar pode ajudar alguém que está identificado com depressão pós-parto? Principalmente fazendo um acolhimento e ajudando na parte de apoiar, né? O que as pacientes mais reclamam dessa fase é que a família acaba se distanciando, porque eles acham que ela não está bem, que ela está fingindo, né? Está querendo chamar atenção, entre outras coisas, e isso acaba afastando a família. Então, a família, quanto mais perto tiver, a chance da paciente melhorar cada vez mais rápido é a mais alta possível. Olha só, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que também não quer se identificar. Ela diz assim: eu estou na 5ª gestação, doutora, e foi um susto. Eu tenho uma bebê de 10 meses, foi muito dolorido o pós-parto. Eu estou com receio de desenvolver essa depressão pós-parto devido à realidade que eu estou enfrentando. Existe algum conselho para mim? Olha só, hein? Difícil, né? Muito difícil, muito difícil. Mas eu acho que ela tentar viver a vida dela da melhor forma possível, com todas as situações que a gente passa, infelizmente, todos nós passamos, né? É a gente tentar ver a melhor maneira de passar por tudo isso. E se ela precisar de ajuda, obviamente, procurar ajuda. Procurar ajuda. Posso dar uma sugestão para você? Nós estamos numa emissora católica. A oração é muito importante, não é? Não é a oração muito formal, não. Às vezes uma conversa com Deus, bater um papo, agradecer pelo seu filho, pela sua filha. Ser mãe é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Tem muitas mulheres que querem ser mães e não conseguem. Se você começar agradecendo e olhando o seu filho ou a sua filha com esse amor de que quando você desejou ser mãe, você teve, já é um bom começo, não é, doutora? Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Quem A gente sabe a oração, tem que se apegar a alguma coisa, eu falo sempre, né? Né? E cada pessoa tem a sua coisa que você tem que se apegar. Tem pessoas que se apegam muito à religião e que melhoram muito com isso, sem ajuda de medicação, sem nada, né? Só com isso já tem uma melhora super importante. E o mais importante, né? Quando você sentir que precisa de ajuda de um profissional, busque, né? Quem que a gente pode buscar, doutora? Desde a própria obstetra, que se ela já está acompanhando a paciente desde a época do pré-natal, ela já conhece, né? Eu tenho pacientes que eu acompanho desde a época que nem tinha engravidado, que eu fiz o pré-natal e faço parto. Então, são pessoas que você já conhece. Então, a sua própria obstetra já pode fazer um diagnóstico inicial e já iniciar um tratamento e encaminhar, se preciso, para psicólogo, para psiquiatra e todos os outros tratamentos. Tá certo. Quero agradecer a doutora Mariana Rosário. Papo bem gostoso. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tem o telefone para você falar com a doutora, 11 São Paulo, 3213-6030. Está aparecendo aí no vídeo, ó. 3213-6030. Tem o Instagram, @DRA Mariana Rosário, DRA Mariana Rosário, e o Facebook Mariana Rosário Clímago. Mariana Rosário Clímago, é só você acessar as redes sociais também, você pode falar diretamente com a doutora, certo? Muito obrigada. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso Tribuna Independente dessa noite, viu? Parabéns pelo seu trabalho, tá bom, doutora? Muito obrigada.